Olá, nós somos o grupo 6 da disciplina de Métodos e Ferramentas de Gestão Ambiental lecionada pela professora Márcia Marquezini. Vamos apresentar sobre veículos mais sustentáveis, trazendo uma avaliação das fontes de energia em uma avaliação do ciclo de vida dos veículos. Os integrantes são eu, André Barradas, Beatriz Lume, Beatriz Santana, Bruno Munhoz, Camila Akemi, Camila Alves, Caroline Martins, Gabriel Loureiro, José Vitor, Larissa, Nazer e Roger. Bom, antes de chegar no tema de veículos sustentáveis, precisamos fazer uma introdução histórica, ou seja, precisamos entender como os veículos foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo com base na evolução socioeconômica mundial. Vamos tomar como ponto de partida da nossa linha do tempo o início da Revolução Industrial. Antes disso, a sociedade apresentava como base um modo de produção artesanal, e com isso não havia produção em larga escala e grandes níveis de aprofundamento em um produto criado. Então, nesse primeiro momento, irei abordar para vocês os destaques que marcaram as diferentes fases da Revolução Industrial. Então, seu início é destacado pelo surgimento da máquina a vapor, no século XVIII. Já no decorrer do século XIX e XX, tivemos a descoberta do petróleo e desenvolvimento da energia elétrica, que possibilitaram novas mudanças industriais, destacando aqui o trabalho feito pelo Henry Ford. Ele foi um grande nome presente quando se trata de indústria automobilística e também sobre a segunda fase da Revolução Industrial. Pegando agora o decorrer da metade do século XX, tivemos um período marcado por um alto desenvolvimento da computação e da informática. E por fim, agora, no século XXI, tivemos a estruturação da chamada Revolução Industrial 4.0, onde temos uma ampliação da rede de internet, o uso de algoritmos que são feitos com códigos de programação para gerar automatização dos processos. E com isso a gente tem um uso ampliado da inteligência artificial. Aqui na figura 1, temos uma linha do tempo ilustrativa, marcando as 4 fases da Revolução Industrial. Então aqui a primeira, a palavra-chave vapor, a segunda, eletricidade, a terceira fase marcada pela computação e a quarta fase da Revolução Industrial marcada pela palavra inteligência. Bom, conforme eu comentei, vamos iniciar pela primeira revolução industrial, onde tivemos desenvolvimento da máquina a vapor. Ela teve início no Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Naquela época, ela era detentora da maior parte de produção de algodão no mundo. Tinha um grupo da burguesia social com aporte financeiro, e eles também passaram a ter uma necessidade de consumo por parte da sociedade. Com isso, a indústria têxtil passou a ser desenvolvida e favorecida nesses pilares que eu destaquei. Então, graças a essa liderança na produção da matéria-prima, o algodão, grupo social com investimento e mercado consumidor, a indústria têxtil passou a ser mais desenvolvida e marcou a transição de uma economia de base não industrial para uma economia de base industrial. E assim, as máquinas passaram a auxiliar o ganho de lucro daqueles que fizeram o desenvolvimento dessa indústria. Então, o trabalho artesanal, liderado pela figura do artesão, passou a ter menos destaque com o crescimento das indústrias de consumo, de bens de consumo não duráveis. Agora, avançando mais um pouco no tempo, entre os séculos 19 e 20, tivemos 2 marcos importantes que deram impulso para iniciar a segunda fase dessa revolução. Então, o primeiro ponto, a descoberta do petróleo e o desenvolvimento da energia elétrica possibilitaram justamente avanços industriais. Nessa fase, a gente tem o crescimento da indústria automobilística, marcado sobretudo pela produção em larga escala dos veículos. Com o crescimento dela, da indústria automobilística, a gente também teve crescimento da indústria metalúrgica e siderúrgica, que também foram fornecedores para as indústrias. E conforme eu falei, naquela visão mais geral, temos o nome de Henry Ford,
criador da montadora de veículos Ford, ele foi responsável por criar e desenvolver um novo modo de produção, chamado produção em série. Essa produção em série fez com que cada trabalhador da indústria fosse responsável por trabalhar em apenas uma parte da produção. Então, tivemos a chamada alienação, trabalho repetitivo do trabalho, e em conjunto, aquela figura do artesão que era responsável por criar e entregar todo um produto. Agora a gente tem a figura do operário, que se especializa, em uma única parte da produção. Isso gera uma série de críticas se a gente pensa nas questões de segurança do trabalho e engenharia laboral. Assim, os países, que lideraram a segunda fase são os Estados Unidos e também alguns países da Europa Ocidental. Aqui a gente trouxe duas figuras importantes que retratam muito bem esse período histórico. A figura 2 é a obra Operários, da Tarsila do Amaral. Nessa obra a gente tem a grande obra operária aqui em primeiro plano. E ali no fundo a gente tem as chaminés, emitindo poluentes no ar, sem qualquer tipo de responsabilidade de desenvolvimento sustentável, sem qualquer consciência quanto ao meio ambiente. Já na figura de baixo é um frame de Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, e essa é uma imagem que retrata muito bem a questão de movimentos repetitivos, e o filme por si só já é uma grande crítica, à forma de exploração do trabalho dos operários. Já tomando a partir da década de 70 até o final do século XX, tivemos uma grande evolução no que se trata da área de informática e computação. Isso possibilitou o desenvolvimento da área de tecnologia da informação e da biotecnologia. Essa terceira fase teve o seu início, liderado pelos Estados Unidos novamente, e também países como Alemanha, Japão e outros países do globo terrestre. Vale ressaltar que nesse momento temos uma marca bem mais profunda do que se trata de globalização, países mais conectados e velocidade de informação. Nessa figura, a figura 4, temos justamente uma linha robotizada de uma montadora de veículos, e a gente vê aqui que a gente tem menos trabalhadores e mais robôs exercendo o trabalho. Com isso é necessário uma mão de obra altamente qualificada e selecionada para lidar com esse tipo de maquinário, muito diferente do que era antes na segunda fase da Revolução Industrial. Agora, tratando da indústria 4.0, ela teve o seu início marcado pela virada do milênio, então, desde o início do século XXI até o momento presente. Os Estados Unidos e o Japão seguem presentes como país líder, mas agora a gente tem novos países assumindo esse papel de liderança, como é o caso da Coreia do Sul. Essa revolução, a Revolução Industrial 4.0, ela marca o desenvolvimento dos algoritmos de programação, inteligência artificial, e também a gente tem uma presença maior da pauta do desenvolvimento sustentável. Então, uma indústria que pensa também nas gerações futuras, se apodera de novas tecnologias para conseguir esse feito. Trago aqui também a questão de veículos elétricos. Temos novos tipos de veículos, como os veículos elétricos, e eles estão avançando e ganhando mercado justamente buscando ser uma alternativa ao petróleo, que é um recurso não renovável e além de ter um valor flutuado, ou seja, o valor do petróleo ele muda facilmente com base nas questões de geopolítica e além de veículos elétricos produzirem uma emissão menor de poluentes quando a gente analisa a questão do funcionamento. A gente não tem aquele processo de queima, queima de combustível para gerar movimento motor. E por fim aqui a gente tem uma figura que ilustra a indústria 4.0, um mundo conectado na palma da mão e as informações disponíveis a qualquer momento. Agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante aqui do grupo. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Gabriel Cavalieri e vou falar um pouquinho para vocês das abordagens ambientais ao longo das últimas décadas.
É nítido que hoje o crescimento econômico tem se baseado no uso insustentável de recursos não renováveis, na redução da biodiversidade, na concentração de dióxido de carbono na atmosfera e na acidificação dos oceanos, além de ter gerado fossos cada vez maiores entre ricos e pobres em nosso planeta. Com o aprofundamento do processo de globalização, avistam-se graves crises ambientais e sociais, enquanto a trajetória da própria economia também apresenta sinais de exaustão do modelo hegemônico. Visto que a incessante busca pelo ápice econômico estava comprometendo o planeta e que isso traria consequências futuras à humanidade, esses impactos ambientais passaram a ser discutidos a partir da década de 1970 em diversas conferências internacionais, que eu vou falar para vocês aqui e vou detalhar um pouquinho de cada uma. Em 1972, ocorreu a Conferência da ONU de Estocolmo. Na conferência, além da poluição atmosférica, que já preocupava a comunidade científica, foram tratadas a poluição da água e do solo provenientes da industrialização e a pressão do crescimento demográfico sobre os recursos naturais. Já em 1981, o Brasil mostrou-se aderente às políticas ambientais tratadas no período e instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, objetivando a efetividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade da vida do homem. Em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida também como a Comissão de Brundtland, a qual foi designada para realizar audiências ao redor do mundo e produzir relatórios formais com suas conclusões a partir do meio ambiente da época. Já em 1989, foi criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, composto por 3 grupos de trabalhos aplicados na avaliação científica das mudanças climáticas na época, nos impactos ambientais e socioeconômicos e também estratégias de resposta, antecipando os diferentes desafios a serem enfrentados pela população mundial no início da última década do milênio. Como resultado da participação de múltiplos grupos de interesse e uma maior responsabilização em relação às questões ambientais e sociais, uma série de eventos internacionais alcançaram a dimensão global. E em 92, que eu vou falar aqui para vocês, ocorreu a Cúpula da Terra, ou Rio 92, que foi convocada com o objetivo de discutir as conclusões e as propostas do relatório de Brundtland, o conceito do desenvolvimento sustentável e, além disso, comemorar os 20 anos da Conferência de Estocolmo. Já em 1997, ocorreu a Rio+5, para rever todos os compromissos empreendidos no Rio de Janeiro em 1992. Já em 1997, ocorreu a criação do Protocolo de Kyoto, um dos protocolos mais importantes aí do nosso planeta. Foi um acordo ambiental fechado durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e foi realizado em Kyoto, no Japão, lá em 1997. Foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e, entre suas metas, o protocolo estabelecia a redução de 5,2% em relação a 1990 e principalmente por parte dos principais países industrializados. Em 2002, aconteceu a Rio+10. Foi uma tentativa da ONU de reavaliar e implementar as conclusões de diretrizes obtidas na Rio 92, em especial de avançar nas discussões e obter metas mais ambiciosas, específicas e bem definidas para alguns dos principais problemas ambientais de ordem global. 10 anos depois da Rio+10, em 2012, aconteceu a Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro, onde foram discutidas a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e também a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Outro marco importante para o meio ambiente e a sustentabilidade foi o acordo fixado na Comissão Europeia, entidade que representa os interesses socioeconômicos da união de 27 países do continente, que, para tornar o transporte mais sustentável, definiu que a partir de 2035, todos os carros novos vendidos nos países do bloco tenham propulsão elétrica, selando a extinção do motor a combustão na Europa. Outros países do mundo também já estão definindo medidas semelhantes para controlar suas emissões, como o México, que definiu o banimento total da circulação de carros a diesel até 2025. Com essa nova onda sustentável no planeta Terra, a emissão de gases poluentes tende a cair significativamente, contribuindo para o meio ambiente mais saudável. Oi, eu sou a Beatriz e vou dar continuidade à nossa apresentação. Bom, definido um pouquinho dos conceitos em relação ao nosso tema, a gente começa com a pergunta:
O que é um veículo sustentável? De acordo com o Conselho Americano de Economia de Energia Eficiente, para que um veículo seja sustentável, é necessário que ele cumpra alguns dos requisitos, sendo eles economia de combustível, emissão de carbono, impacto global ambiental, manufatura e fonte de energia utilizada. Então, na verdade, um veículo sustentável, de uma forma mais ampla, é aquele que conta com características específicas para causar menos danos ao meio ambiente, fazendo assim aquele equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a forma que eles são utilizados. Bom, aí a gente vai um pouquinho para as fontes de energia para os veículos, Os veículos, esses tipos de veículos podem ter diversas fontes de energia. E aqui a gente separou algumas, sendo eletricidade, os movidos a eletricidade, a etanol, a hidrogênio e a GNV, que é o gás natural. Então, vamos começar pela eletricidade. A eletricidade são aqueles veículos que são movidos através de uma corrente elétrica e surgiram como uma alternativa aos movidos a combustíveis fósseis. Então, eles não emitem gases poluentes e são menos danosos ao meio ambiente. Nos últimos anos, eles ganharam bastante espaço e em muitos locais tem aquelas plataformas onde é possível carregar, o veículo. E aí existem 3 tipos, na verdade. Os que são movidos 100% a energia elétrica, eletricidade. Existem os híbridos e existem aqueles que, às vezes, usam energia elétrica, Hoje já se popularizou bastante no mercado. Bom, depois nós temos o etanol. O etanol é bem utilizado aqui no Brasil, E ele é um dos combustíveis mais utilizados, na verdade. E ele é produzido através da fermentação do amido ou de algum outro açúcar, sempre de origem vegetal, Então, ele foi uma peça fundamental na transição energética para um modelo de economia global de baixo carbono e menor impacto ambiental. Porque o etanol, que ele é produzido por meio da cana-de-açúcar, ele emite, em média, 80% menos gases de efeito estufa na atmosfera que, por exemplo, a gasolina. Então, o etanol você encontra em todos os postos de combustível, E as pessoas também optam bastante por ele pelo custo ser menor do que a gasolina. Bom, o outro tipo que nós temos aqui seria o hidrogênio. Então, o hidrogênio é uma fonte de energia renovável, inesgotável e não poluente. Então, o hidrogênio tem uma alta capacidade de armazenar energia. E hoje, ele, na verdade, é muito utilizado para propulsão de foguetes, por exemplo. Então, como é que funciona? Ele é um combustível de baixo peso molecular. Quando ele é resfriado ao estado líquido, ele ocupa um espaço equivalente a 1/700 daquele que ocuparia no estado gasoso. Então, ele é muito utilizado para foguetes, Porque ele ocupa pouquíssimo espaço e tem uma potência energética muito grande. Para os veículos como carro e etc., ainda não é muito difundido, mas é uma alternativa bem legal de combustível também. Bom, e por último aqui, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. E ele é considerado o combustível fóssil mais limpo, porque é o combustível que tem a menor taxa de poluição. Ele é formado por hidrocarbonetos leves, que seria o metano e o etano, e a queima do GNV não emite monóxido de carbono e também não emite enxofre na sua composição, Ele não tem enxofre na sua composição, na verdade. Ele também apresenta grande vantagem econômica porque o valor, como o do etanol, é menor do que o da gasolina. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Meu nome é Roger. Eu vou falar um pouco sobre a indústria automobilística no Brasil. Uma das características mais marcantes da indústria automotiva no Brasil foi a
a característica marcante dela na economia do país. Em 2020, o setor automotivo ele foi responsável por 4% do PIB do Brasil e por 22% do PIB da indústria nacional. O setor, nacionalmente falando, ele emprega de maneira direta e indireta aproximadamente 1 milhão de pessoas no país. E hoje nós temos no Brasil 27 empresas fabricantes de veículos e mais de 400 no setor de autopeças. O Brasil hoje ele ocupa a 10ª posição no ranking mundial de fabricantes de veículos automotores e tem o 8º maior mercado consumidor do mundo. Hoje no Brasil a gente tem presente as principais marcas automotivas do mundo. A gente pode citar entre elas Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM e Ford, sendo como as maiores do mercado global. E é importante frisar também empresas como a Fiat, a GM e a Volkswagen, sendo que no Brasil a Fiat ela tem o seu segundo maior mercado a nível mundial. Essas montadoras a gente pode dividir elas em 4 grupos. Em primeiro lugar, no primeiro grupo na verdade, a gente tem a Toyota, a Ford, a GM e a Volkswagen. Elas estão presentes no Brasil desde a década de 50, sendo que a Toyota no Brasil ela montou sua primeira unidade industrial fora do Japão. A Fiat no segundo grupo ela vem desde a década de 70 e a partir da década de 90, com a abertura do mercado pós-ditadura, empresas japonesas e francesas se instalaram no mercado. Renault, Nissan, Citroën. E no quarto grupo, que são empresas mais recentes, são as empresas chinesas e indianas, que nesse novo século passaram a investir internamente no Brasil. Na década de 90 a gente teve uma descentralização produtiva em função dos conceitos modulares adotados pelas indústrias automobilísticas. No início, as empresas automotivas eram responsáveis por fabricar quase que 100% dos componentes dos veículos. Então eles fabricam, exceto, por exemplo, pneu, que era uma indústria mais voltada à borracha, painel, plástico, eles fabricavam tudo, bloco de motor, banco, enfim, tudo que envolvia a indústria de transformação metal-mecânica era mão de obra 100% das montadoras. Com essa descentralização, houve até uma mudança do conceito, elas deixaram de ser assim, denominadas classicamente como indústrias automotivas para indústrias montadoras. Então houve uma distribuição da cadeia produtiva. Então os bancos passaram a ser fabricados por um fabricante, às vezes até parte de lataria, painel, e sendo que a montadora em si, a marca, vamos dizer, a Volkswagen, a Ford, ela fica responsável pela montagem do veículo e pelo design. E essa descentralização ela ajudou até no desenvolvimento local de algumas regiões. Por exemplo, a gente pode citar aí o Polo Industrial de Camaçari, que ele praticamente se desenvolveu ao redor da planta da Ford que havia lá. A gente também tem aí nesse setor, aqui no Brasil, as empresas de tecnologia que são responsáveis pela tecnologia embarcada nos veículos. Essas empresas elas também são multinacionais, mas elas estão presentes no mercado nacional. Hoje, dentre as principais aí a nível global e nacional, a gente tem a Bosch, a ZF, Sachs, Denso, Faurecia. E praticamente essas empresas, as montadoras e essas empresas de tecnologia, elas são as empresas que controlam praticamente todo o mercado. Já que essas empresas multinacionais, em sua maioria, elas têm capital estrangeiro, então eles que conseguem controlar a cadeia a nível nacional. Diferente de outros mercados, como China e Índia, que você tem um forte investimento do governo nesse desenvolvimento,
das empresas. A gente não vê isso no Brasil. Por elas terem esse poderio econômico, elas são quem detém maior estabilidade econômica e administrativa das empresas. As empresas de autopeças, que hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 400 empresas nesse setor, elas são empresas menores, normalmente elas são responsáveis pela fabricação de componentes de baixo valor agregado, são componentes estampados, usinados, forjados, e são feitos por empresas de menor porte, que empregam menos funcionários se comparados com os das montadoras, e elas são mais suscetíveis às crises de mercado, porque elas dependem diretamente do consumo das montadoras. Então, se a montadora ela vai fechar uma linha, ela vai parar de fabricar um determinado modelo, vai ter uma redução, elas são as que mais sofrem na ponta da economia a nível nacional. Acredito que seja isso. Obrigado, pessoal. Agora, falando um pouco sobre a energia motora dos veículos, podemos entender a energia motora dos veículos como a energia responsável pela geração do movimento. Ou seja, nos motores a combustão, a energia térmica liberada induz o motor a apertar os pistões e, consequentemente, gera energia cinética, ou seja, o movimento. Já nos veículos elétricos, a energia gerada pelas suas baterias ela é transformada em energia cinética e o processo é um pouco mais simples, mas também é gerado movimento. Agora podemos analisar as diferenças entre o motor a combustão e os motores elétricos, movidos a baterias. A produção dos motores elétricos é de certa forma mais simples. Já os motores a combustão demandam mais trabalho e mais tempo para serem produzidos. Agora podemos citar um exemplo da UCorp. Os veículos a gasolina produzem em média 150 gramas de CO2 a cada quilômetro rodado. Já os veículos elétricos não emitem gases de estufa ou poluentes. E possivelmente essa é a maior vantagem dos veículos elétricos em relação aos veículos movidos a combustão. Além disso, segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a eletrificação dos trens, caminhões e ônibus deve ser feita primeiro, pois são veículos que transportam muitas pessoas, como por exemplo os transportes públicos, e dessa forma gerará uma mais rápida diminuição do impacto ambiental acerca desses motores movidos a diesel. Além disso, temos um problema com relação às baterias, que se refere mais especificamente sobre a cadeia produtiva reversa. Ou seja, as baterias não geram impactos ambientais durante seu uso, porém, após o término do seu ciclo de vida, quando as células que abrigavam a energia morrem, elas são descartadas muitas vezes de maneira incorreta, e isso gera um enorme impacto ambiental. Portanto, podemos concluir que nenhum tipo de energia motora é livre de impactos ambientais. Porém, nos motores elétricos, o impacto ambiental é de certa forma menor. Agora eu vou falar um pouco do mapeamento da cadeia produtiva mais focada na estrutura veicular. Nas fábricas atuais, os robôs são responsáveis por 70% das tarefas relacionadas à fabricação de carro, como, por exemplo, soldas, eles são muito importantes nessa área. As palavras nas fábricas de hoje são eficiência e ergonomia, muito por conta dessa robotização que ocorre. Porém, homem e máquina têm que se complementar. Os robôs são muito bons nas soldas, em lugares que nós não conseguimos fazer soldas direito, ou até mesmo não conseguimos chegar. Porém, o humano tem um raciocínio insubstituível e também tem a supervisão, né? Que muitas das vezes os robôs também erram, né?
Agora eu vou falar um pouco mais das etapas de fabricação do processo do carro. A primeira etapa que temos é a estamparia. No processo de estamparia, chegam chapas de aço em bobinas. Essas chapas são recortadas por prensas que chegam até 3.000 toneladas. São recortadas para sair assim nas dimensões específicas das peças que formarão o veículo futuramente. Em uma fábrica como a GM, que temos aqui em São Caetano, no ABC, são fabricadas diariamente cerca de 4.500 componentes de carros. Ou seja, fazendo uma conta aí, gerando uma média de 250 componentes por hora, o que é muita coisa. O segundo processo que nós temos é o processo de estruturação. Nesse processo de estruturação é a fase responsável pela montagem da carroceria. Normalmente, essa fase só acontece depois que a parte dianteira do veículo recebe uma etiqueta de identificação, para credenciar como um novo automóvel. Nesse processo, a parte lateral da carroceria é trazida por um robô, se junta à parte dianteira, que se junta ao assoalho. Então, nessa parte, os robôs são importantíssimos, que é onde ocorre a maioria das soldas. Como junta a parte dianteira, a parte traseira, a parte lateral. Então, temos nesse processo mais de 5.000 soldas. E dentre essas 5.000 soldas, 70% são realizadas por robôs. Essa é a fase mais demorada, demora cerca de 8 horas, ou seja, 1/3 do tempo total da produção do veículo. O terceiro processo que temos é o processo de funilaria. No processo de funilaria, a carroceria finalmente recebe o seu número do chassi, ou seja, a partir dessa etapa, ela é credenciada como um automóvel já legal, ela já passa a existir legalmente. Essa etapa também passa por um processo de acabamento para corrigir os pequenos erros e defeitos que aconteceram nos processos anteriores, e fazem alguns testes, como a abertura de portas e coisas similares. É uma etapa muito rápida, tem cerca de 80 segundos de duração, ou seja, muito diferente da etapa anterior, que demora 8 horas. Essa é uma etapa muito rápida. A quarta etapa que nós temos é a etapa de pintura. Na etapa de pintura, nós temos vários processos dentro dessa etapa de pintura em si. O primeiro deles é o pré-tratamento contra as impurezas que ocorreram nas montagens com as soldas, certo? O segundo processo que nós temos é a nivelação da superfície da carroceria. A carroceria é mergulhada em um líquido anticorrosivo, chamado ELPO, e aí ocorre essa nivelação. No terceiro processo, a gente tem a carroceria passando por uma calefação, para evitar infiltrações, impurezas, antes do processo de coloração, de passar a tinta. E, por último, nós temos o lixamento da carroceria, a pintura em spray com a cor do veículo requerida e a aplicação de verniz para dar o brilho, para dar aquela cor chamativa do carro quando é zero, né? O quinto processo é um processo paralelo ao da carroceria. Aqui a gente tem as portas, onde elas recebem o acabamento, como vidro, maçaneta, retrovisor e a fiação elétrica. E aí só depois, num processo de montagem posterior, que elas são inseridas na carroceria. O sexto processo é o do motor. Também é um processo paralelo. Nesse processo, eles pegam o motor e fazem alguns testes. Eles ligam o motor, verificam se o motor está tudo ok, independente do motor, se for 1.0, 1.3, 2.0, o motor que vai ser inserido naquela carroceria, eles testam tudo nessa etapa. E os carros que são equipados com ar-condicionado também são adicionados nessa fase, porque o ar-condicionado também é ligado com o motor do carro, né? O sétimo processo é o processo da montagem. O processo da montagem é um dos processos mais importantes no processo da fabricação do carro, porque eles pegam esse processo, a carroceria, e pegam os processos paralelos, como o do motor, o da porta, e fazem a montagem toda nesse processo. Ou seja, aqui, depois que o carro sai daqui, ele já sai 99,9% pronto. Então, são inseridos todos os equipamentos, sendo eles externos ou internos. E é um processo feito à mão. Aqui não tem robô, são todos os operários. Então, adicionam as portas, adicionam o motor, os vidros, tudo é adicionado à carroceria, as rodas. Então, aqui, como eu já disse, o carro sai 99,9% pronto. E a última etapa é o carro pronto, é o processo final. O carro já está pronto, ele já sai da montagem pronto, porém, ele é abastecido, o motor é ligado, ele tem
testes na parte elétrica, faz alinhamento, balanceamento e toda essa parte. A carroceria é testada, as portas são testadas. Então, essa última etapa é mais uma etapa de testes mesmo, para verificar se o veículo está ok, se está 100%, e depois disso ele já pode sair para a concessionária ou já direto para o cliente, que se já é um veículo que já está encomendado. Agora, falando sobre os possíveis impactos ambientais nos elos da cadeia produtiva, eu vou começar falando aqui sobre os impactos ambientais ao longo do processo de extração da energia motora para o etanol, hidrogênio e eletricidade. Porque apesar de serem fontes consideradas para utilização em veículos sustentáveis, eles vão apresentar problemas ambientais na sua cadeia produtiva. Então, começando pelo etanol, que é considerado um combustível limpo, ele pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar, mandioca, batata, entre outros, mas ele também pode ser sinteticamente produzido através de recursos naturais renováveis ou não renováveis. No Brasil, a produção de etanol vai principalmente se basear na cana-de-açúcar, e isso vai envolver alguns danos ambientais, como, por exemplo, o aumento da temperatura do solo e emissões de poluentes, que a gente vai ver mais especificamente agora. Então, como eu tinha dito antes, vão existir diversos impactos ambientais ligados ao cultivo intenso da cana-de-açúcar com o intuito de suprir a demanda energética pelo etanol. Então, por quê? Bom, por se tratar de uma atividade agrícola, vai empregar os recursos naturais, como o solo, a água, também vai utilizar substâncias químicas como agrotóxicos, pesticidas. E, bom, por se tratar de uma monocultura, vai ser só plantado aquilo, vai acabar tendo uma redução da biodiversidade. E também pode acontecer da expansão da fronteira agrícola atingir áreas de proteção ambiental, ter contaminação do solo e das águas, principalmente pelas substâncias químicas, poluição atmosférica, entre outros. Mas o ponto mais problemático no cultivo da cana vai ser a queima da palha com o objetivo de limpar o terreno. Então, você queima para já limpar o terreno. E essa prática vai causar diversos danos ambientais, então, como aumento da temperatura do solo e emissões de poluentes, que era o que eu tinha citado anteriormente. Aqui a gente tem a matriz energética brasileira de 2020, e dá para ver aqui que 19,1% é proveniente de derivados da cana-de-açúcar, que, como a gente tinha visto, é utilizado na produção do etanol. Outra coisa legal aqui de ressaltar é que quase 50% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis. Então, aqui, a energia hidráulica 12,6%, derivados da cana-de-açúcar 19,1% e os outros renováveis 7,7%. Bom, agora falando um pouco sobre o hidrogênio, o seu uso direto para gerar eletricidade não vai emitir poluentes, mas alguns processos utilizados para a obtenção do hidrogênio em si vão fazer uso de energia que podem acarretar em danos ambientais. Então é essencial que a fonte primária da geração dessa energia também tenha origem renovável. Agora, sobre a eletricidade, o carro elétrico em si também não vai emitir gases poluentes, mas é importante estudar a matriz energética que vai ser responsável por suprir a demanda desses automóveis. Então, dependendo da fonte que for utilizada para gerar energia que vai carregar esse automóvel, vai ser gerado impacto ambiental nessa produção. Então, tanto o hidrogênio quanto a eletricidade, como fontes energéticas, vão apresentar os mesmos problemas que estão ligados à matriz responsável por suprir essa demanda de energia. Então, a gente vai ter as matrizes não renováveis e as matrizes renováveis. Bom, a matriz não renovável, ela compõe a maior parte do cenário mundial, sendo carvão, gás natural, petróleo e seus derivados, a maior parte dela. Bom, então, em países que utilizam fonte não renovável para a geração de energia elétrica, elas não vão apresentar o cenário ideal para hidrogênio nem para eletricidade como fontes de energia dos veículos sustentáveis, porque vão gerar poluição nessa produção, certo? Por serem fontes não renováveis. Agora, no caso das matrizes renováveis, existem países em que a matriz energética apresenta em sua composição uma porcentagem considerável de fontes renováveis, que seriam hidrelétricas, usinas eólicas, energia solar. Um exemplo, inclusive, é o Brasil, como já tinha visto sua matriz energética anteriormente. Mas, mesmo elas sendo consideradas fontes limpas de energia, elas não vão ser totalmente isentas de danos ambientais. Então, por exemplo, na construção das hidrelétricas vai existir a destruição da vegetação natural, o assoreamento dos rios, impacto na comunidade local, entre vários outros problemas. As usinas eólicas, elas vão causar poluição sonora e visual, aquelas turbinas,
e às vezes elas podem até mesmo alterar o clima. E sobre a energia solar, existem alguns problemas ambientais intrínsecos a ela. Então, basicamente, na construção do painel fotovoltaico vão ocorrer emissões de gases poluentes e também vão ter os impactos causados pelo descarte desse painel. E aqui a gente tem a matriz energética mundial de 2019 e dá para ver aqui que a grande maioria é proveniente de fontes não renováveis, como já havia sido citado. Olá a todos, meu nome é Larissa e eu vou dar continuidade à apresentação. O tópico que eu vou falar agora é sobre os impactos ambientais na indústria automobilística. Além dos impactos ambientais na extração de energia motora que vimos anteriormente, existem também os impactos diretos e indiretos causados pela geração de resíduos industriais durante o ciclo de produção industrial automobilístico, que também agridem e degradam o meio ambiente. Sabendo que esse setor produtivo é um dos 10 mais potencialmente poluidores no mundo e que o Brasil é o 6º país que mais produz veículos, é importante ressaltar os resíduos que esse processo produtivo gera. Atualmente, um dos materiais principais é o plástico. Esse material ele vem ganhando cada vez mais espaço na indústria, principalmente na indústria automobilística, por tornar os veículos mais leves. Então, as peças são mais leves, o carro fica mais leve e, consequentemente, o consumo do combustível é menor. Mas pensando nos dias atuais, não é porque consome menos combustível que significa que tá bom, porque ainda assim vão ser produzidos muito mais resíduos plásticos. Então, a produção ela deve ser analisada levando em conta todos os âmbitos e é por esse e outros vários motivos que essa indústria automobilística é uma das mais complexas para se lidar nos dias atuais. Então, pensando desde fornecedores de materiais para a construção das peças até os montadores responsáveis pelo produto final. Então, hoje no Brasil, cerca de 15% dos veículos são compostos de materiais plásticos e a maioria deles tem o destino final os aterros industriais. Esses resíduos implicam diretamente em prejuízos tanto em aspectos ambientais como em aspectos econômicos, mas principalmente nos aspectos ambientais, porque a quantidade de poluentes emitidos durante todo o ciclo produtivo é muito grande, mas também a quantidade e diversidade dos resíduos que são produzidos por essa indústria, eles são dispostos em aterros e contribui para acelerar o fim da sua vida útil, porque esses materiais eles são descartados, eles são usados uma vez e descartados direto. Então, a vida útil do material ela é muito curta. Hoje em dia, o pós-uso dos automóveis, ele é o próprio descarte. Então, mesmo tendo algum possível potencial de tornar o produto passível de reciclagem, hoje em dia ele é completamente negligenciado. Tendo em vista esses fatores, um dos maiores desafios do setor automobilístico é contribuir para a redução, ou melhor, a minimização dos aspectos em termos ambientais, tornando o automóvel um bem sustentável. Tendo em vista que entre os anos de 1998 e 2006 houve um aumento de quase 37% na frota de veículos no mundo inteiro, o número de descarte de carros e de peças é diretamente proporcional. E sabendo que esses aterros, que são praticamente como gigantescos cemitérios de automóveis, estão uma grande diversidade de materiais, como disse anteriormente. Isso só torna ainda mais difícil a implantação do processo de reciclagem, principalmente pela dificuldade na separação dos materiais que compõem esses produtos. Então, o desafio para atingir esse objetivo de tornar esse setor mais verde, a indústria vem investindo para alcançar esses resultados utilizando ferramentas de gestão ambiental como o Design for the Environment, o DFE, e a ecoeficiência também.
A análise do ciclo de vida do produto, a ACV, consiste na consideração de todas as fases pelas quais o produto passa, o que inclui a extração da matéria-prima necessária para sua fabricação, o processo produtivo, o seu transporte, a embalagem, por fim, a sua utilização e destinação final após o uso. Ela foi criada nos Estados Unidos no início dos anos 1990, podendo ser usada como um instrumento de planejamento governamental, como um método para avaliar ecoeficiência de processos e produtos, indústrias e fontes de energia, que por sua vez possibilita a criação de parâmetros úteis para a comparação de investimentos alternativos. Teoricamente, de acordo com Medina e Gomes, a ACV se desenvolve através de 3 etapas: a identificação e quantificação das matérias-primas e energias utilizadas na fabricação do produto e sua respectiva emissão de poluentes, né, durante a produção, consumo e destinação final; a avaliação dos danos acarretados por esses processos anteriormente citados, né, e dos poluentes emitidos, e identificação de possíveis melhorias no sistema produtivo e de reciclagem ou destinação final, que objetivem um melhor desempenho do produto em termos ambientais. A produção em si do automóvel não figura entre as maiores índices poluentes, mas o fato de produzir um bem que causa níveis elevados de poluição durante seu ciclo de uso que chama a atenção. E mesmo optando por modelos elétricos, também são detectados potenciais materiais poluentes com grande impacto, como as baterias, que ainda não possuem processos de descarte bem definidos. A indústria automobilística, contudo, vem utilizando amplamente o método ACV, já que, apesar das dificuldades citadas anteriormente, o ciclo de produção e consumo dos automóveis são bem definidos e conhecidos. O automóvel é o produto mais padronizado no que se refere aos materiais utilizados, processos de produção e forma de consumo, visto que, por exemplo, o automóvel não é passível de ser usado para uma função diferente do qual foi concebido: transportar pessoas e materiais. Proposta de solução para os principais problemas. Impactos ambientais ligados ao cultivo intenso da cana-de-açúcar com o intuito de suprir a demanda energética. A mecanização da colheita da cana-de-açúcar pode ser o caminho para a redução dos impactos ambientais resultantes das queimadas e do trabalho exaustivo na colheita manual. No entanto, é importante lembrar que a mecanização total da colheita levaria milhares de trabalhadores ao desemprego. Então, buscando minimizar os impactos ambientais e manter parte desses empregos, a AgriCef e a Unicamp estão desenvolvendo o projeto da Unidade Mecânica de Auxílio à Colheita da Cana-de-Açúcar, fundamentado na mecanização parcial da colheita, que está em fase de prototipagem. A redução da biodiversidade por se tratar de uma monocultura, expansão da fronteira agrícola, que pode atingir áreas de proteção ambiental, contaminação dos solos, das águas, poluição atmosférica, entre outros. A rotação de culturas no campo pode ajudar substancialmente a evitar impactos ambientais negativos causados pela monocultura. Ao escolher culturas diferentes e adaptadas às condições ambientais locais e alterná-las entre si, interrompe-se os ciclos de pragas e contribui no equilíbrio da composição do solo. A queima da palha, com o objetivo de limpar o terreno, causa diversos danos ambientais, como aumento da temperatura do solo e emissões de poluentes. Controlar a quantidade da queima de cana-de-açúcar a partir da implementação de leis em todo o país, assim como a Lei nº 11.241 de 2002 do Estado de São Paulo, que controla a queima e estabelece um cronograma para as atividades nos canaviais. A norma exige a entrega anual de um planejamento adequado às áreas de produção, ao plano de eliminação de queimadas da CETESB. No caso do hidrogênio, seu uso direto para gerar eletricidade não emite poluentes. No entanto, alguns processos utilizados para a obtenção do hidrogênio usam energia que pode acarretar danos ambientais. O hidrogênio é obtido por reações de combustão de combustíveis fósseis, como do carvão e gás natural, liberando monóxido de carbono no meio ambiente. Uma alternativa para sua utilização é o biocombustível, que não passam pelo processo de combustão e, consequentemente, não emite gases.
O solo brasileiro é rico em matéria-prima para a produção de biocombustíveis, uma forma de produzir energia limpa e renovável e de baixo custo, visto que todo o necessário para a produção é encontrado aqui. Mesmo sendo consideradas fontes limpas, não substancialmente isentas de danos ambientais, como, por exemplo, na construção de hidrelétricas, em que existe a destruição da vegetação natural, o assoreamento dos rios, impacto na comunidade local, entre outros problemas. Também é possível citar as usinas eólicas que causam poluição sonora e visual, às vezes mudança no clima. O impacto ambiental causado pelo sistema eólico para a produção de energia está relacionado ao ruído gerado pelo giro de suas pás. Porém, o desenvolvimento tecnológico, com as novas exigências de mercado crescente, promoveram um aprimoramento na diminuição dos níveis de ruído produzido pelas turbinas eólicas. A questão do ruído, como nos principais impactos identificados, também pode ser evitada freando as turbinas. Falando também sobre a energia solar, os problemas ambientais intrínsecos a ela consistem em emissões que ocorrem na fabricação do painel fotovoltaico e os impactos causados pelo descarte desse mesmo painel. Os painéis de películas finas podem ser triturados e passar por um processo para que as partes líquidas e sólidas sejam separadas. Feito isso, cerca de 90% do vidro pode ser reciclado e 95% do material semicondutor reaproveitado. No entanto, para que a taxa de reciclagem de painéis solares cresça, é necessário que exista uma regulação mais rigorosa desse setor. Alguns especialistas recomendam que seja cobrada uma taxa sobre os painéis novos para se criar um fundo destinado a financiar a reciclagem dos resíduos dessa indústria. Ademais, outra alternativa é a criação de um mercado de venda de painéis usados, por um valor menor, uma vez que a eficiência não é a mesma. Ainda vale destacar que, ao descartar painéis solares, é importante entrar em contato com a empresa fabricante, a fim de receber melhores orientações. O desenvolvimento sustentável se deu início na terceira revolução industrial e foi responsável por iniciar a conscientização e promoção gradual de melhorias no ciclo produtivo fabril a fim de garantir recursos naturais às gerações futuras. A Revolução Industrial 4.0 trouxe uma preocupação com o uso dos recursos naturais e também o impacto causado pela ação antrópica na natureza, desenvolvendo tecnologias que buscam automação completa do ciclo produtivo. Na indústria automobilística, a cadeia produtiva foi substituída por novos maquinários capazes de operar sem a direta intervenção humana, e os veículos também passaram por melhorias em questão de energia motora para torná-los menos dependentes de petróleo, trazendo carros movidos a etanol, derivados da cana-de-açúcar e elétricos, de forma a garantir alta performance, velocidade e uso de inteligência artificial para controlar e monitorar a cadeia produtiva. Embora as fontes de energia que são consideradas sustentáveis estejam sendo analisadas, é importante também lembrar que existem impactos ambientais causados ao longo do processo de geração de energia, uma vez que nos elos da cadeia produtiva existirão problemas. Neste trabalho, procuramos considerar e avaliar os possíveis impactos ambientais causados na extração da energia motora das diferentes fontes estudadas. Por isso, tendo em vista os problemas expostos nesse trabalho a respeito da extração de energia, acreditamos que as soluções apresentadas, apesar de manifestarem adversidades, podem de fato contribuir para uma redução nos impactos ambientais causados pelas fontes de energia utilizadas no setor automobilístico.